Realização Funarte Minc, Governo Federal. Portal Mood. Acesso, acessibilidade universal. Dê um sinal, assessoria em inclusão e diversidade. Punk Hazard Studios. Me Too Produções. Sentados e dos quadris para cima. Olá, eu sou Eduó e o meu sinal é a letra C passeando pela barba e as duas mãos girando ao redor do corpo como se eu estivesse impulsionando a minha cadeira de rodas aonde eu estou sentado nesse momento. Eu sou um homem branco, careca, de barba grisalha, estou usando uma camisa de botão de tricô bege, uma calça marrom e um tênis cinza. Ao meu lado tem Cíntia Santos, intérprete de Libras, que vai estar com a gente neste episódio. Cíntia é uma mulher preta retinta, que usa tranças longas, adereços prateados, está com uma blusa azul, uma calça bege e sapato de couro. Bem, nessa terceira conversa Aleijada em Salvador, nós vamos receber e conversar com o professor, pesquisador e artista Elenilson Soares sobre a perspectiva da dança em relação à surdez e à língua brasileira de sinais como uma estratégia, talvez metodológica, a gente vai entender um pouco sobre isso, ou como uma escolha estética também para a criação e poética na dança. Em Fundo Preto, Conversa Aleijada, captação e edição de som, Piratas FM. Trilha sonora, Gustavo Portela. Intérprete de Libras, Cíntia Santos e Lucas Sol. Produção executiva, Ney Lima. Direção, Matheus Rocha. Direção de fotografia, Guim Vasconcelos. Idealização, Eduó. Finalização, Me Too Produções. Apoio, Punk Hazard Studios. Vamos ficar agora com a Conversa Aleijada número 3, com Elenilson Soares. Episódio 3, com Elenilson Soares. Mediação, Eduó. Bem-vindo, Elenilson. Por favor, se apresente, se autodescreva. Voice Off traduz em português a fala de Elenilson em Libras. Primeiro, obrigado pelo convite, Edu. Meu nome é Elenilson. E meu sinal na comunidade surda é esse, passando no sorriso e a voz. Então eu sou um homem careca, eu uso brincos de metal e também uso aparelho e tenho uma barbicha. Estou usando uma camisa rosa e uma calça preta que tem uma abertura no joelho, né? Estou usando também um tênis marrom. Eu sou preto. Então eu queria, para a gente começar essa nossa terceira conversa aleijada, perguntar a você qual foi a sua formação, como a partir da sua formação acadêmica, da graduação, como você vai migrando, ou se a arte chega antes da sua formação, enfim, quais são as suas escolhas profissionais? Se já começa com a arte ou se você opta por uma outra área e depois a arte chega? Cíntia interpreta em Libras a fala de Edu e Elenilson observa a tempo. Então, primeiro eu fiz faculdade de Letras Libras, né? Fiz o curso de Letras Libras, fiz uma pós também na área das letras e recentemente, né, ingressei no mestrado, estou desenvolvendo a pesquisa na área de dança. Eu tenho experiência com atuação, sou ator, performer e utilizo diversas linguagens, né? E também no processo, né, de estudo das Letras Libras, na verdade, eu antes já tinha esse desejo, né, de trabalhar de viver a arte, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre me incentivavam nesse sentido e eu comecei a demonstrar esse interesse. Antes, eu tentava entender, né, como é que
meu corpo, como é que eu percebo a arte. Eu não tinha muito entendimento sobre a arte, mas quando eu comecei a estudar, fui para o teatro, né? Tive também contato atuando como professor de Libras, né? Eu comecei a conhecer outras coisas. Foi aí que eu conheci também o Teatro Escola, né? E vi várias pessoas desse contexto artístico que me deram uma nova possibilidade, uma energia, né? De experimentar e também garantir esse conhecimento. Também Cíntia, ela era a coordenadora, né, de acessibilidade lá no Teatro Escola, e a gente desenvolveu o trabalho juntos. Então foi um processo muito interessante de parceria mesmo, né? De conhecer essas pessoas do campo das artes, Vocês de conhecer o museu, né? No Teatro Escola? Sim, a gente... Como foi? Helenilson e Cíntia Sinaliza. Então, a gente se encontrou quando ela era minha professora em Letras Libras na faculdade, né? Ela já foi minha professora. E aí, nesse processo, né, nesse encontro, depois de 4 anos, né, de parceria, a gente sempre desenvolvendo trabalho juntos, conhecendo mais sobre esse universo do teatro, dos museus, da dança. Então, Cíntia, ela já tinha bastante contato, né, no circuito das artes, porque ela trabalha com acessibilidade já tem um tempo. E aí ela foi me inserindo também nesses espaços para eu conhecer, né, e ter essa aprendizagem, de certa forma. E entender essas diversas linguagens, né, dentro desse campo. E aí eu fui tendo esse contato, é como se isso fosse me levando, né, e eu fui lembrando também da minha infância, né, desse meu desejo anterior. E aí eu falava para a Cíntia, né, eu antes, quando eu era pequena, né, meu pai e minha mãe sempre dançavam e me levavam para ambientes que eles dançavam, né? Então eu ficava visualizando aquilo, visualizando as pessoas dançando e meus pais bêbados às vezes, rindo, me provocando, e eu ia aprendendo, né? Tinha essa barreira da comunicação, mas eu amava estar nesse espaço, né, de dança. E eu ia, de certa forma, aprendendo com isso, né? E fui me acostumando a estar nesses espaços de arte, né? De dança. Fale um pouquinho do trabalho do Teatro Escola. O que é que vocês desenvolviam? O que é que vocês desenvolviam nesse projeto? Era onde? Então, o projeto é um projeto que é liderado por Nel, né? Nel Araújo, lá no Teatro Escola. E Cíntia e Nel já trabalhavam juntos. E aí, quando eu entrei como professor de Libras, era nessa perspectiva de jovens periféricos, de ensinar dança, de outras linguagens também, né, no campo artístico. E aí eu comecei a imaginar, em conversas com Cíntia, né, pensar nessa possibilidade de pessoas surdas que dançam, né, pensar em cursos e oficinas que fossem destinados também a pessoas surdas, né. E aí Nel comprou essa ideia também, e nessa parceria a gente foi desenvolvendo alguns projetos, né. Teve um projeto, foi de movimentação e cultura surda, né? Então a gente abriu inscrições e as pessoas começaram a se inscrever. A gente teve também oficinas de poesia, de dança para a comunidade. Mas eu não conhecia, por exemplo, Edinho, que foi um artista que foi convidado para participar de uma semana de acessibilidade. Também tinha uma outra profissional, que era uma pessoa com deficiência visual, e a gente começou a interagir e entender também esse movimento, né? Porque a gente não conhecia a importância, por exemplo, da poesia, a história, as curiosidades. Então, a gente se apresentou ali, né? E ele mora em São Paulo, né? Então ele trouxe essa construção da poesia a partir dessa vivência dele. E aí trouxe as oficinas, e eu nesse interesse fui participando dessas oficinas também e adquirindo o conhecimento, né, dentro dessa linguagem.
A gente discutia sobre literatura, sobre questões LGBTQIAPN+, a gente fazia revisões de literatura também. Então foi um momento de aprendizagem mesmo, né? E eu comecei a pensar como é que meu corpo também pode desenvolver a partir dessas linguagens. E aí Edinho sempre orientava, ia me explicando também, e explicando pra gente, né, sobre essa história do slam, né, da poesia, como chega no Brasil também, como é que acontece esses slams nos estados. Tem uma artista, que é a Priscila Leonor também, que ela participou de slams, né? Então tem a Cate, o Léo Castilho, então tem vários artistas que a gente começou a ter como referência também, visualizar que já estavam desenvolvendo trabalhos. E a gente, enquanto pessoa surda, a gente estava naquela vibe assim, de conhecimento mesmo, né? Então a gente ia trabalhando, a gente ia produzindo também, ajudando. E essa curiosidade de entender sobre esse universo da cena, do teatro, da poesia. E isso foi, de certa forma, provocando a gente nesse sentido, né? Para perceber e começar a entender algumas coisas dentro desse processo, né? Explica um pouquinho o que é slam, como se dá a construção, a organização de um slam, o que é um slam. No contexto, principalmente, do contexto surdo. Então, o slam teve esse primeiro momento, né, que Edinho explicou pra gente sobre o slam. E o slam, ele é uma batalha, né? É um desafio que envolve também essa vibração, essa disputa, né, de poesias, e a gente vai contabilizando votos. Então, tem um momento de treinamento, né? E nessas oficinas que a gente teve com o Edinho, a gente foi aprendendo como a gente utilizar essas palavras também, como desenvolver essa batalha. É de poesia. Poesia, também performance, também a gente utiliza a performance. Tem o beijo de língua, né, que é esse entrelaço. Beijo de língua? Ah, meu filho, calma, não é o que você está pensando, não. Calma. Não é o que você está pensando. O beijo de língua... O beijo de língua é esse entrelaço entre a Libras, na poesia, né, a Libras, e o português. Então, o surdo faz ali a poesia em Libras, enquanto a pessoa ouvinte também faz a poesia em português. Então, às vezes é diferente, né? O beijo de língua às vezes acontece sem precisar ter um slam, por exemplo, né? Então, são essas questões. No Teatro Escola, você já era professor? Ou você começou como estudante, depois se transformou professor? Cíntia interpreta para Elenilson. Na verdade, eu fiz um estágio na faculdade, né? E aí eu aproveitei essa disciplina do estágio para fazer lá no Teatro Escola. Porque tinham muitos alunos lá que queriam aprender Libras, né, por exemplo. E aí Cíntia me chamou também e eu comecei nessa perspectiva de ensinar Libras, né? As pessoas tinham curiosidade dos sinais e aí eu ia desenvolvendo esse trabalho. Alguns conseguiram ter essa fluência, né, que queriam trabalhar com essa comunicação no futuro, e eu fui percebendo esse interesse deles, né? Aí eu conversando com Cíntia, a gente foi desenvolvendo esse projeto e incentivando esses jovens também dentro do Teatro Escola a aprender. Então era um trabalho que a gente realizava de forma voluntária, né? Que a gente realiza de forma voluntária em prol dessa questão da acessibilidade. Em preto e branco, a equipe técnica e convidados pousam para foto. No cenário de Salvador, como você analisa antes e um cenário mais atual? Porque, pelo que você traz, o Mãos Axé, todo esse período de quando o Edinho chega, antes vocês já tinham uma articulação, uma produção também
desse agrupamento, desse reconhecimento de artistas surdos que se juntam para produzir, ou é algo muito mais recente? Como é que você analisa? Então, boa pergunta, né, Du? Você me pergunta como é esse cenário anteriormente e o cenário atual, né, essas diferenças. Eu percebo que anteriormente a gente tinha muito movimento da associação do SESBA, por exemplo. A gente criava eventos, atividades, festas juninas, também muita dança, né, nesse período na comunidade surda. A gente tinha muita palestra, né? Tinha o Congresso Nacional de Surdo Negro, que tinha a Priscila Leonor também como representante, auxiliando. Tinha Joselito, que trabalhava com artes visuais, então, que organizava também muita coisa do SESBA. Tinha Maurício também, tem Maurício, que trabalha com questões de literatura. Então, muita gente trabalhava anteriormente. Mas eu percebo que não tinha essa visibilidade, tipo, a comunidade ouvinte, ela não tinha acesso também a essa arte da comunidade surda, né? Não tinha, então era como se fosse dois mundos, né? E tinha essa barreira linguística, né? Então, eu percebo que a partir desse contato entre pessoas surdas, ouvintes, que conheciam o SESBA também, tinha esse movimento de entender, né? E eu também comecei a perceber que a comunidade surda e a comunidade ouvinte era muito diferente. E eu transitava entre esses dois mundos, né? Eu percebia que o ouvinte ele tinha mais visibilidade na área da dança e o surdo, a partir dessa luta, as pessoas com deficiência também, a gente desenvolvia muita coisa de esporte, de natação, viajava para outros estados, também congresso nacional, fazia parcerias. Mas eu percebo que tem um certo momento, que é mais recente, que a gente começa a trabalhar outras coisas, né? Por exemplo, eu conheci você, Edu, a gente trabalhou com oficinas, no feito à mão. Então, você começou a aprender Libras, né? A gente teve cursos de Libras. E você trazia suas narrativas, eu trazia minhas narrativas, e a gente foi, de certa forma, dialogando e construindo esse conhecimento, né? E teve Lucas Valentim também, o Will, teve o Ney, Cíntia. Então, várias pessoas que trabalharam dentro. Teve Evandro, Evandro trabalhou com a gente. Então, a Alana, verdade, a Alana também trabalhou com a gente. Então, a gente tinha esse diálogo, né? A gente tinha essa parceria, a gente ia construindo essa linguagem da dança a partir também do audiovisual, né? A gente ia usando. E eu fui aprendendo, a gente foi aprendendo muito nesse sentido. E o interesse, a vontade foi só crescendo, né? De fazer mais, me interessei muito. E a gente ganhou muito conhecimento a partir dessa troca. Evandro mesmo, a gente discutia muito, a gente ia pensando como a gente ia construir essa dança, né? E a gente ia, de certa forma, se ajudando e construindo isso. E foi um processo muito diferente. E eu acho que a partir desse projeto também a gente começa a perceber esse momento anterior, esse momento também atual. E eu acredito que a gente está num momento, né, de construção. É como Nunca Mais Abismos, né? Sim. A gente está nessa parceria e a gente está desenvolvendo coisas juntos e a gente está aprendendo junto, né? E é por isso. Em preto e branco, as pernas franzinas de Edu, seguidas das de Cíntia e de Elenilson. É muito grande para mim pensar nisso. Eu que venho dessa luta de muito tempo, quando eu me encontro com você, para mim é um alívio saber que eu não estou só. Então, como é essa sua experiência também na escola de dança, quando você já entra para o mestrado? Ai, que maravilha isso. Lá no mestrado, eu preciso lembrar o que aconteceu antes, né? Eu ficava pensando, será que eu
será que é possível estar no mestrado? E aí Edu falava, vá pesquisar, vá se inscrever, você consegue. Tinha essa influência também, né, de pessoas que já estavam lá. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho nervoso nesse processo de inscrição, e aí, a partir da avaliação, eu passei, né, no mestrado. Eu fiquei, assim, radiante, né? Pensando, meu Deus, como é que vai ser no meio de tantos ouvintes, né? Eu, pessoa surda, lá nesse processo acadêmico, no mestrado, no processo do mestrado profissional. Então, parece, para mim, é uma metáfora, né? Como se uma porta fosse quebrada, uma barreira fosse quebrada e eu começasse a visualizar um novo mundo em que pessoas me olham, em que esses enlaces, né? Esses problemas de comunicação também. E aí eu observava essas pessoas, por exemplo, da minha sala, e eu comecei a perceber que as pessoas não sabiam, né, que eu era surdo. Aí, quando tiveram acesso e descobriram que eu era surdo, aí começaram a dialogar também, a tentar esse contato, a ter essa curiosidade. E aí, os professores também, o professor Lucas e outros professores de lá da escola de dança, começaram a pensar também como é que vai ser essa construção. Vai ser através de vídeo, de libras. E assim eu sempre mostro que eu tenho o direito também de usar a minha língua nesse processo, né? Então, há esse processo de empatia que acontece também nessa construção do conhecimento, né? A gente tem várias possibilidades. A gente tem pessoas cadeirantes, a gente tem pessoas surdas, a gente tem pessoas com deficiência visual. Então, é importante ter essa interação e garantir essa acessibilidade para acessar esse espaço que é a universidade. Então, isso foi me provocando também, porque eu comecei a perceber que antes a gente não tinha acessibilidade, por exemplo, lá, né? Assim, acessibilidade no sentido da Libras, né? Não tinha. Então, como é que isso acontece agora? É a partir de uma ocupação de uma pessoa surda, de uma pessoa com deficiência, para que isso vá se moldando, né? Então, a dança, ela pode ser exercida por todos os corpos. E aí, nesse processo do mestrado, eu senti que a comunicação começou a fluir também. Professores demonstrando interesse em aprender Libras, os alunos, colegas também. Tem uma coisa para te contar também. Eu lembro que o que aconteceu? Eu, quando cheguei, teve momentos que não tinha intérprete de Libras. Aí os alunos todos se mobilizaram e falaram, se não vai ter intérprete de Libras, ninguém vai ter aula. E aí foi uma revolução também dentro da escola de dança, e eu me senti muito orgulhoso com aquilo, eu me senti muito feliz, porque as pessoas tiveram essa empatia também, né? Se colocaram nesse lugar de entender que precisa de apoio. A gente precisa se apoiar, todas as pessoas precisam se apoiar. Então, a gente levou 5 dias parados sem aulas. E aí, quando chegou o intérprete de Libras, todo mundo vibrou e falou, gente, as aulas vão voltar, vai começar. Então, era aquela energia, né, de compartilhamento também. Então, a minha pesquisa, ela traz muito sobre isso também, sobre essa encruzilhada, né, na comunicação. Surdos e ouvintes nessa construção. Eu falei do beijo de língua para você, né? Então, esse beijo de língua é isso. São 2 línguas que se entrelaçam no processo de uma linguagem. Eu te dou algo, você me dá algo, e a gente vai construindo isso, essa linguagem. Então, a gente faz muitas oficinas, e meu projeto, ele tem essa perspectiva também de oficinas para pessoas surdas e ouvintes construírem linguagens e aprenderem técnicas juntos. Então, foi algo que se abriu para mim, né? E eu já estou há 1 ano estudando lá no mestrado e já estou, assim, com saudade, porque agora não vai ter mais disciplinas, né? Eu vou ficar em casa focando nessa escrita também, Então, e eu não vou finalizar por aí não, tu sabe, né? Você sabe. Então, a gente tem que
ser grato também, porque agora, desde já também, enquanto segunda pessoa surda lá na escola de dança, né, que já foi aprovada no mestrado, então estou muito feliz porque é uma conquista de fato e parece, assim, é uma metáfora que eu uso, é como se fosse uma floresta que a gente vai procurando e vai abrindo os caminhos para que outras pessoas também percorram esse caminho e a gente vai quebrando essas estruturas, né, capacitistas e trazendo essa coisa da acessibilidade, de uma produção também bilíngue, né, de uma comunicação. Então eu estou muito feliz e orgulhoso também por todos esses processos dentro da UFBA, né? E aí eu falo, a UFBA tem que ser bilíngue, então é algo muito importante isso. E você fala da comunicação, você fala de abrir caminhos, e sua pesquisa também se relaciona com Exu. Então, essa relação da deficiência e das questões étnico-raciais que você traz, eu acho que também é muito importante a gente entender que a deficiência está em todos os corpos e no sentido, quando eu escrevo a carta aos bípedes, é de que em todos os marcadores, não que todo mundo tenha deficiência, no senso comum, dizer, eu também tenho deficiência porque eu uso óculos. Mas no corpo da pessoa negra, há pessoas negras com deficiência, pessoas indígenas, pessoas cis, pessoas trans. Então entender que o marcador da deficiência não exclui os outros marcadores. Isso eu acho que é muito importante também quando você traz essa relação de Libras, da surdez, com Exu, com a cultura afro-referenciada, porque afirma esse lugar da nossa presença, né, das pessoas com deficiência, em diversos ambientes, em todos os ambientes, na verdade. Eu fico muito feliz pela sua pesquisa de estar acompanhando de perto isso. E se você quiser falar um pouquinho sobre isso, da importância de entender a deficiência em parceria com as questões étnico-raciais da pessoa negra, da sua experiência de homem negro e deficiente, como é que você pensa ou você está pensando isso na sua pesquisa? Cíntia interpreta para Helenilson. Então, na minha pesquisa, eu começo a me perceber também, enquanto pessoa preta, surda e pessoa com deficiência, que está ali nesse processo de relação, né? Porque a pesquisa, ela traz essa relação. E também entender como acontecem essas mudanças de caminhos também nessa estratégia, né? Como que a gente vai discutir essa questão também da deficiência? Por exemplo, a sua pesquisa, ela dialoga muito com a minha. Então, como que essas outras pesquisas podem acrescentar nesse trabalho? Trazendo uma perspectiva diferente de mundo. Por isso que é importante pensar essa encruzilhada. Maravilhoso. Essa encruzilhada, ela não tem um único caminho. São várias possibilidades de caminho, na dança, na literatura, no teatro. E eu sou a única pessoa surda que vai desfrutar disso? Não, todas as pessoas com todos os tipos de deficiência precisam desfrutar desses caminhos. E é um pouco da minha pesquisa isso, né? Queria que a gente lembrasse um pouco também da nossa performance na reitoria da Lei Paulo Gustavo, onde a gente... Porque eu acredito que quando a gente se manifesta, está presente, a gente transforma, com certeza, os espaços, as instituições. E aquele momento foi um momento de mudança realmente prática, porque nós dois estamos no GT de acessibilidade da Funarte. A partir dali se instituiu um projeto do Ministério da Cultura junto com a UFBA, que nós estamos envolvidos, né? Do mapeamento nacional de artistas com deficiência, enfim, e pensar que foi a arte, uma performance artística, que eu passei a denominar performance da queda,
que foi muito importante. A sua presença e a sua participação ali, tudo que você trouxe naquela sua fala, foi importantíssimo e impactante. Para além da minha queda, o que você veio logo em seguida, trazendo também, enquanto já na performance da própria poesia que você fez, já foi impactante, mas o que você trouxe de reflexão depois. Você lembra que a gente estava numa mesa, a mesa acabou para poder trazer exatamente o que a gente estava fechando, ou seja, a gente já mudou naquele exato momento e as mudanças foram continuando, assim. E como é que a gente pode entender que essas mudanças aos poucos estão acontecendo? Verdade, viu? Eu lembro que quando aconteceu a queda, foi algo muito estranho. Eu comecei a perceber que as pessoas começaram a pensar também sobre acessibilidade, sobre avaliar, e isso de certa forma foi melhorando nossa autoestima enquanto pessoas que entendem que tem o direito daquilo, né? E as pessoas começaram também a convidar para orientar, para prestar consultorias também, porque foi um momento de quebra mesmo. Aquela queda trouxe uma quebra de uma narrativa. Então, eu comecei também a avaliar alguns vídeos, alguns filmes e dizer o que faltava enquanto recurso de acessibilidade, né? Falta legenda, então a pessoa que é surda, que sabe o português, ela vai precisar ler aquela legenda, a janelinha de Libras. Então a gente começou também a reivindicar esses direitos, né, de acessibilidade e mostrar, e as pessoas começaram a ficar mais atentas. Então, discutir sobre a questão do acesso para a pessoa com cadeirante. Então, a gente começou a pensar também, trazer novas possibilidades e falar o que a lei, né, diz. Porque anteriormente, lá na reitoria, eu não me lembro... teve uma discussão sobre audiovisual, né? E eu estava lá presente antes, todo mundo ouvinte naquela reunião, e aí falaram a questão do orçamento no audiovisual, que precisava aumentar para a construção de filmes e tudo mais. Mas as pessoas não estavam pensando na questão da acessibilidade. Eu levantei a mão na hora e falei, preciso falar. E falei sobre as produções do audiovisual, de como faltava acessibilidade para pessoas surdas, o intérprete de Libras. E aí rolou-se uma discussão muito grande ali naquele espaço. 4 contra 1, e eu lá sozinho. 4 ouvintes falando e discordando de mim, falando coisas. Eu falei, calma gente, espera aí. Calma aí, ó. Um pouquinho de distância, me respeita. E eu tenho esse direito também. Então, é muito importante a gente discutir sobre as leis da pessoa com deficiência, a lei de Libras, as obrigatoriedades. Então, esses projetos, para serem aceitos, precisam estar também dentro desses regimentos, né? E aí a gente começou a conversar, a gente conseguiu conversar de certa forma. Tu sabe que o processo é bem burocrático, né? Às vezes é difícil trazer questão de legenda, enfim, elevador, várias questões. E no audiovisual, isso também acontece. Me chamaram uma vez para participar também no seminário de acessibilidade, e eu fui observando também, a partir dessa minha experiência, e trazendo dicas de como melhorar essa acessibilidade. Aqui em Salvador, eu acredito que a gente não pode desistir. A gente tem que continuar lutando para que haja essa mudança também. E a gente tenha a garantia de um mundo melhor, né? Para a gente chegando já no final da nossa conversa maravilhosa, muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouco do projeto Rua Sinalizada, que vocês estão desenvolvendo e que, para mim, me parece que também é um projeto
político, porque vocês levam para a rua a arte que vocês desenvolvem nesse diálogo exatamente desse beijo entre as diversas comunidades, entre as diversas pessoas, nesse encontro que se dá na rua e não fica fechado nos espaços específicos para cada grupo. Então, a rua sinalizada, o sinal é esse aqui que a gente utiliza, que é uma palma da mão, as duas palmas da mão, para baixo, para cima. É um projeto de intervenção urbana, que a gente discute sobre a acessibilidade, a gente também desenvolve a linguagem da dança, da poesia, a gente acessa espaços como o museu também para questionar, para mostrar que estamos ocupando as ruas e esse é um direito nosso. O sinal, que é essa mão assim com os dedos erguidos, fazem referência também aos prédios da cidade, né? Ao caminho das ruas. E a gente foi criando também a identidade visual para provocar também essa sociedade. E entender que a gente não vai ficar em casa, a gente vai para a rua, ocupar esse espaço da rua, nós, pessoas com deficiência, e a sociedade precisa enxergar a gente. A gente tem que quebrar essa narrativa, né? Mostrar que a gente, a partir dessa união, interação e trazendo as diversas linguagens, a gente consegue de fato. Teve um fato que aconteceu recentemente lá no Farol da Barra, teve o orgulho da parada PCD, e convidaram a rua sinalizada também para participar. Eu senti que a galera se sentiu muito conectada com o coletivo. Vieram apoiar e firmar também parcerias para próximas ações, para ações futuras. Então a gente, na rua, a gente tem essa liberdade de dançar, de beber, de tomar nossa cerveja, de ocupar a rua com todas as possibilidades existentes. Tem no grupo Rua Sinalizada, coletivo, tem Lucas Sol, tem Cíntia, que participa também do Integra o Coletivo, tem Daisy. Daisy, por favor. Daisy está aqui, vem cá, Daisy. E Lucas essa também. Daisy e Lucas se juntam no trio e sinalizam em Libras. Rua sinalizada. Rua Sinalizada. Edu está ao fundo. Muito obrigado, minha gente. Todos sorriam descontraídamente. Em fundo preto, créditos em letras brancas. Portal Mude. Acesso, acessibilidade universal. Tem um sinal, assessoria em inclusão e diversidade. Punk Hazard Studios. Mitchell Produções. Realização Funarte, Governo Federal.